Bom, pessoal, nós agora vamos estudar a transformação isovolumétrica, que também pode ser chamada de isocórica ou isométrica, certo? Iso a gente já conhece como igual, volumétrica tem relação a volume, certo? Então, quando eu quiser estudar esse termo todinho, isovolumétrica, quer dizer que está relativo ao volume não se alterar, ou seja, o volume é constante e agora pressão e temperatura é que se alteram. Então, lembre-se, transformação isovolumétrica é o volume que se mantém o mesmo. Então, em um sistema com volume constante, observa-se que a pressão exercida por um gás é diretamente proporcional à temperatura desse mesmo gás. Então, é a mesma circunstância, a mesma situação da transformação isobárica. Ela também é diretamente proporcional. E a gente sabe que se aumentar a temperatura, aumentará a pressão ou vice-versa. Se eu aumentar a pressão, eu vou aumentar a temperatura, certo? Então, um é diretamente ligado ao outro. Aumenta-se na mesma proporção. Bem, pessoal, para a gente trabalhar a transformação isovolumétrica, eu trouxe um caso aqui que acontece em latas do tipo spray, que em seu rótulo é dito que não se deve queimá-las ou incinerá-las, né? Mas por que não podemos fazer isso? Veja, se aumentarmos a temperatura, os resíduos de gases que ainda restam dentro dela causarão uma maior pressão e ela explodirá. O volume dentro da lata manteve-se constante, mas a temperatura foi elevada, o que causou um aumento na pressão também. O que é que acontece? Ainda existem restos de gases lá dentro dessas latas, mesmo quando a gente usa, ainda fica um restinho. Então, quando a gente aumenta a temperatura, ou seja, quando a gente queima, né, a gente está aumentando a temperatura. Quando a gente causa esse efeito, os gases que estão lá também vão aumentar a sua pressão, certo? Então, se eles vão aumentar a pressão, vai chegar um momento que o espaço que tem para esses gases não vai caber. Então, o que vai acontecer? A latinha vai explodir, porque o volume se manteve constante. Porém, os gases aumentaram a temperatura e a pressão e a latinha não coube. Por isso que pode explodir. Por isso que é proibido queimar ou a gente pode ouvir a palavra incinerar, certo? Bom, pessoal, o gráfico da transformação isovolumétrica é igual ao gráfico da transformação isobárica, só muda os valores respectivos das retas, né? Porque quando a gente trabalha transformação isovolumétrica, o volume não entra nesse gráfico, porque ele é constante, né? Já no gráfico da transformação isobárica, o que não entrava era a pressão. Então, eu tenho um exemplo aqui que eu tenho 3 atms para 100 kelvins, né, de temperatura. Quando eu dobro a pressão para 6, né, eu vou também dobrar a minha temperatura para 200, por serem grandezas diretamente proporcionais. Então, a fórmula que nós vamos trabalhar na transformação isovolumétrica é essa. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. O P1 continua sendo primeira pressão, T1 primeira temperatura, P2 segunda pressão, T2 segunda temperatura. Lembrando que a temperatura também continua aí na escala Kelvin. Lembre-se disso, certo?